Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações, que a gente esteja realmente conectados a toda a espiritualidade aqui presente, a esse espírito de fraternidade, de caridade que nos une em nome de Jesus, dispostos a receber aqui, ou acolher aqui, a mensagem do Cristo, para que, uma vez interiorizada, uma vez consubstanciada em renovação, numa vida nova em Cristo, nós possamos ser lá fora aqueles que, como bem falou aqui o Ismael, levam adiante a mensagem de maneira silenciosa, pela palavra inarticulada do exemplo, de que nós tanto carecemos, de cristãos que sejam não mais apenas mensageiros de Jesus, mas a própria mensagem viva, na feliz definição do apóstolo Paulo, cartas vivas do Cristo, escritas, onde as criaturas podem ler na vida o que seja ser um seguidor de Jesus. Carecemos tanto disso e ficamos a pensar, quantos são os cristãos em nossa nação? Quantos são os cristãos do mundo? Se todos os cristãos se dispusessem a sê-lo, essa proposta, ou aquilo que nós enxergamos, por exemplo, em um Chico e em tantos outros, um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes, o que seria da nossa nação? O que seria do mundo em termos de transformação? Então a chave está conosco. A proposta de mudança, ou construção desse novo mundo, dessa era regenerada, está conosco. E um dos temas centrais que nós recebemos da doutrina espírita como fundamento do Evangelho, fundamento do Espiritismo, que é um dos dísticos apresentados na temática central do evento, é: fora da caridade não há salvação. Capítulo que se encontra exatamente no centro do Evangelho segundo o Espiritismo. No ponto central, como a dizer, isso aqui é o cerne. Isso aqui é o que define todo o restante. Lembrando como eram os pergaminhos do passado, em que se abria o pergaminho, dos lados, aquilo que estava no centro do pergaminho era o mais importante do texto, para que ficasse como aquela primeira coisa que você vê quando você abre, ou quando você se dispõe a estudar. Então, ali está essa mensagem, como a dizer assim, que o Espiritismo não veio numa época de tanto despontar, de tantas filosofias, de tantas concepções filosóficas, não veio ser apenas mais uma concepção filosófica, não veio ser apenas mais um movimento racionalista, um movimento do intelecto. É também um movimento do intelecto, pautado na razão, no bom senso, na lógica, amparado por todos os desdobramentos da ciência com o iluminismo que esclarecem muito o Evangelho, mas traz consigo esse caráter central de caridade, sem o qual a inteligência se transvia. Porque é o que nós temos visto no mundo. De que adianta o cérebro iluminado sem a luz do coração, que orienta a aplicação dessa inteligência a serviço do bem. Porque se o intelecto é o navio, o amor é o leme. E sem o leme coordenando esse navio, ele vai dar nas rochas. E é o que nós temos visto no mundo. Então o Espiritismo centra-se na lógica e no bom senso, mas iluminada pelo amor. Porque sem amor nunca há verdade plena. A busca pela verdade, ela está sempre atrelada ao amor. Distante do amor, tenha certeza, pode existir alguma parcela da verdade, mas ainda muito distante da plenitude. Muito distante, porque é o amor que traz essa luz, que ilumina a razão, para que ela consiga transcender as limitações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Sem o qual nós não alcançamos o real sentido do que seja viver a lei, do que seja viver com Deus e para Deus. Porque muitas vezes, no Espiritismo, nós nos fixamos em Kardec o sábio, o pedagogo, mas nós esquecemos de Kardec o apóstolo, Kardec o evangelizado. Nós nos esquecemos desse caráter. Muitos de nós vemos no Kardec o pensador frio, racionalista, mas nós nos esquecemos do Kardec, que São Luís fala em Obras Póstumas: quando nós te escolhemos, nós sabíamos que a tua fé
é daquela que faz caminhar sobre as águas. Que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Esse é Kardec. Não é o homem frio. A gente se esquece disso. O Kardec, o próprio Espírito de Verdade diz: eis que o meu apóstolo vos instrui. Que o próprio Espírito de Verdade diz ser espírito familiar seu. Familiar. Era do grupo mais íntimo, do grupo mais próximo. Esse é Kardec. Não simplesmente o pensador, o apóstolo. E ele, em toda a sua vida, centrou, demonstrou para nós o que seja conduzir a ciência, conduzir o intelecto, mas sempre nas bases da caridade. Onde encontraremos Kardec na codificação se vangloriar da sua tarefa? Onde veremos Kardec na codificação perder a serenidade, a ponderação ao responder uma crítica? E não foram poucas. Não só de fora, principalmente de dentro, daqueles que lhe viraram as costas. E onde nós vamos ver Kardec? Acusando-os. Esse é Kardec. Há uma passagem interessante num livro que é muito pouco conhecido por nós, mas que nos revela essa nova faceta de Kardec. O livro curtinho, editado pelo Clarim, com comentários de Wallace Leal, que faz um comentário fantástico na introdução do livro, Viagem Espírita em 1862, que demonstra as viagens de Kardec na propagação do Espiritismo. Assim como Paulo, ele também viajou, levando a mensagem, convivendo com as pessoas, operários, os ricos, enfim, com todos, congratulando e confraternizando, criando bases sólidas para a doutrina. Então ele também viaja, e há um momento interessante no terceiro discurso que ele faz, se não me engano em Lyon ou Bordeaux, em que ele diz assim: se entre grupos que deveriam trabalhar unidos há divergências, eu lamento. Eu lamento. Então imaginamos a situação: dois grupos dentro de uma casa espírita, ou duas casas espíritas, que começam a digladiar uma com a outra. Que por questões filosóficas, questões doutrinárias, começam a brigar umas com as outras. A pergunta é: de que lado Kardec ficaria? Tendo que fazer essa análise desse embate, de que lado Kardec se colocaria? Tem um amigo que diz, ele fazia essa pergunta por onde ele passava, nas palestras que ele fazia, e em geral ele ouvia assim: do lado que tivesse mais bom senso, do lado que tivesse mais lógica, do lado que tivesse mais razão. Que é o que em geral nós pensamos de Kardec. Não, ele vai ficar do lado do grupo que tem mais razão, que mais se pauta pela lógica. Mas o que Kardec responde? E aí a gente vê essa outra face de Kardec que muitas vezes é esquecida. Ele diz assim: se há esse embate entre dois grupos que deveriam se ajudar, que deveriam se compreender para que a obra prosseguisse, que deveriam abafar os personalismos e individualismos para que a obra não se prejudicasse, se há esses embates, eu lamento. Mas me coloco, sem pensar, sem buscar saber as razões, de pronto, do lado que tiver mais caridade. Não importa se é o lado que está mais certo, mas do lado que tem mais caridade. Porque o lado que tem mais caridade tem também mais humildade. E é fácil corrigir aquele que está em erro, mas é humilde. Mas o lado a quem falta caridade, há também orgulho e vaidade. E esses são muito difíceis de serem corrigidos. Esses são os casos mais difíceis, ou os casos mais refratários ao Evangelho de Jesus, como Paulo descobriu amargamente na sua jornada. Ele que tinha o grande sonho da vida dele, ele que havia sido educado desde pequeno, não só no judaísmo, por um dos maiores mestres da história do judaísmo, mas também pelos sábios gregos, havia estudado em Tarso, com os grandes filósofos gregos, e tinha uma admiração profunda por Atenas.
A cidade que era o símbolo, e ainda é, o símbolo do desenvolvimento intelectual, o símbolo do nascimento da filosofia, do pensamento ocidental. Atenas que albergou um Platão, um Sócrates, Pitágoras e tantos outros. Então ele tinha uma profunda admiração, e um dos seus maiores sonhos era: um dia eu vou pregar o Evangelho de Jesus em Atenas. E ele ansiava por isso, como aquela criança que desejava cumprir o sonho. E por onde ele passava, deixava as sementes do Evangelho e pelo menos uma comunidade, que passaria ali então a cultivar aquele estudo, a seguir as propostas de Jesus. Então ele chega em Atenas. E tem ali talvez um dos momentos mais tristes da sua encarnação. Quando ele, no grande Areópago, fala aos sábios, aos homens mais sábios da terra. E ao findar a sua reflexão, ou quando começa a falar de aspectos do Evangelho que não interessavam aqueles sábios, por exemplo, sacrifício, cruz, disciplina, humildade, é logo tomado na conta de um louco, alguém que está variando das ideias e é desprezado por aqueles homens. Não é procurado por um sequer para formar uma comunidade, um grupo de estudos do Evangelho em Atenas. Ninguém se interessa por Jesus. E ele pensa, mas como é possível? E ali ele descobre que o coração mais refratário ao Evangelho é aquele que se cristalizou na presunção de ser grande demais para estudar aquelas liçõezinhas, para ouvir falar de humildade, para ouvir falar de servir, para ouvir falar de sacrifício. Então, ao final da vida, ele vai dizer ao companheiro Lucas: descobri, Lucas, que esse, do intelecto cristalizado na presunção e no orgulho, é para nós o coração mais refratário ao Evangelho de Jesus. Só o tempo, só os labores, as dores e as dificuldades vão aos poucos rompendo essa casca, abrindo espaço para a real compreensão do Evangelho. Então, por onde ele passava e falava aos gentios, às gentes, a mensagem encontrava base. Logo se fundavam as comunidades de estudo, as igrejas que ele fundou em toda parte. Mas na capital intelectual do mundo, resistência. É o que Jesus ensinava. Graças te dou, meu Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos da terra. Porque só adentra os pórticos do Evangelho quem chega a ele como pequenino. Quem se aproxima dele reconhecendo a sua pequenez, a sua ignorância, a sua necessidade de renovação. Esse adentra, mas quem chega grande demais, não há espaço ali para Deus. Porque já está todo ocupado de si mesmo. Não há espaço ali para o Cristo. Só aos pequeninos são abertos os segredos do céu. Os segredos da vida eterna, aos humildes. E por isso Jesus os buscava. Por isso Jesus não nasceu em Atenas. Por isso Jesus não buscou como 12 seguidores filósofos. Jesus buscou pescadores, analfabetos. Só Levi era alfabetizado em todo o colégio apostólico. Só Levi tinha um pouco mais de conhecimento. Todo o restante eram aqueles corações simples, mas que com os seus testemunhos de renovação, gravaram para todo sempre o poder transformador do Evangelho. E é o que Kardec está repetindo. Se eu tenho 2 grupos digladiando, não importa se aquele grupo está com mais razão, porque a quem falta caridade, ele está sempre errado, por mais que esteja munido de algum nível de razão. Porque nunca é completa, porque falta o essencial. Então eu vou ficar do lado que tem mais caridade, porque esse grupo é fácil de trabalhar. Esse já está nos fundamentos. É só orientar que eles tomam um rumo. Agora o outro, aí o trabalho é mais complicado. Então por isso que a gente entende que esse foi o lema, o dístico escolhido por Kardec para ser a palavra ou a frase central do Espiritismo. Vinculando o Espiritismo ao cristianismo. Deixando claro e evidente para todos que
que o Espiritismo vem dar continuidade ou está intimamente ligado a um processo que começou não só no Cristo, mas mais atrás ainda, lá em Moisés. Um processo pedagógico de libertação e esclarecimento da humanidade. Mas que o Espiritismo faz parte desse todo. É um contínuo. A primeira revelação, a raiz. O cristianismo, o tronco. E o Espiritismo vem agora abundar os frutos. Alargar a copa com o desenvolvimento da ciência, da maturidade do espírito humano. Está vinculado. Não é possível fazer essa desvinculação. E tantos ainda hoje tentam desvincular o Espiritismo do cristianismo. Como se isso fosse algo que só o Espiritismo brasileiro adquiriu. Mas nos esquecemos lá Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 29. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário. Ele mesmo o disse. Agora, se não quisermos nem aceitar Kardec, aí escolhemos o Espiritismo à moda da casa. Mas não é Espiritismo. Não é Espiritismo. Então é só para a gente perceber, porque às vezes a gente se fixa muito no aspecto intelectual, nesse aspecto filosófico que é extremamente importante. É o que dá a força do Espiritismo. É o que traz a fortaleza do Espiritismo. Porque não foram poucos os homens que elucubraram a respeito da vida espiritual, que falaram como seria. A teologia, por exemplo, em sua grande parte, é essa elucubração dos homens, sem ter elementos reais de comprovação. Então eu acho que o céu se divide em tantas partes, e vai para lá assim, assado. Mas a força do Espiritismo ela não é uma elucubração de um homem. Ela é a concatenação de uma série de informações vindas em diversos locais, contextos culturais, que se harmonizavam. Então esse caráter de ciência, de observação de Kardec, é o que traz a força do Espiritismo. O próprio Kardec mesmo foi, ao longo do processo da codificação, sendo esclarecido para os espíritos a respeito de alguns pontos de vista que ele trazia. Por exemplo, com relação à reencarnação, Kardec tinha lá as suas resistências. Mas os espíritos e a consonância do ensinamento dos espíritos, aos poucos foi vencendo, ou foi demonstrando aquela razão lúcida, a certeza e a claridade, ou a necessidade desse elemento para se explicar o todo. Sem a reencarnação, não se explica, ou não se compreende profundamente a justiça divina, a perfeição, a infinita sabedoria das leis de Deus. Então ele também foi sendo renovado. Prova maior, o que dá mais força ainda à doutrina espírita. Não foi simplesmente a elucubração de um homem, mas sim essa concatenação de fatos. Então isso é a importância desse lema. Mas a gente repete tanto esse lema e às vezes a gente não reflete tanto no que ele significa. Um primeiro ponto, e eu me fazia essa pergunta várias vezes. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação? O que é salvação? Porque em outras concepções teológicas, o que era salvação? Em outras concepções teológicas, os detalhes vão variar muito. Mas essencialmente acredita-se que a criatura tem uma experiência física, ela tem uma encarnação, e segundo o procedimento dela, ou segundo alguns formalismos que ela adota, ela vai ou não ser salva, isto é, vai ser alçada ao plano da bem-aventurança. O que vai acontecer depois da morte pode variar. Alguns vão considerar que essa criatura ficará dormindo até o dia do juízo, ou o juízo já procede logo após a morte, passando ou não pelo purgatório. Enfim, as concepções teológicas variam, mas essencialmente o que é salvação? Após essa única experiência que você tem, uma única vida, você será conduzido, você alcançará na vida eterna esse estado de bem-aventurança, o céu. Ou, se não há salvação, a danação, ou a condenação eterna. Mas o Espiritismo renova completamente essa nossa visão teológica. Primeiro que não tem só uma encarnação.
Não tem só uma experiência física. O Espiritismo vai trabalhar em termos de evolução. Partindo lá da ignorância, quando fomos criados simples e ignorantes, numa longa jornada com múltiplas encarnações, até aquilo que nós conhecemos como espíritos puros, ou estado de bem-aventurança, como os espíritos vão definir no Livro dos Espíritos. Nesse contexto de evolução, o que é então salvação? Como harmonizar esse contexto de salvação com essa nova perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta? Uma salvação que era muitas vezes entendida muito mais como um formalismo religioso, como algo que vinha de fora para dentro, como algo que a gente recebia como um passe livre para o céu, como um transporte mágico da criatura para o céu. Mas como coordenar esse conceito de salvação, que era entendido muitas vezes como um projetar diretamente ao céu, apenas por acreditarmos ou nos denominarmos cristãos? Como conceber isso agora com essa nova visão espírita? E para isso, a gente vai recorrer aqui a um texto muito bonito, que está justamente nesse capítulo, Fora da Caridade não há salvação, que tem justamente esse título, Fora da Caridade não há salvação. E um texto do nosso grande e querido apóstolo Paulo. E a gente vai ver como é que é de fato o apóstolo Paulo. Porque ele vai trabalhar conceitos aqui que a gente só vai perceber quando a gente só vai entender quando a gente mergulha um pouco mais no estudo de Paulo. Para ver a grandeza e a perspicácia desse espírito 2000 anos atrás. De entender todo esse projeto do Cristo de salvação, de libertação, e esclarecê-lo para nós. Então, nesse texto, ele é extenso, a gente selecionou algumas frases curtas, mas são frases assim, pérolas. Pérolas que nos levam a outras pérolas. Nós vamos fazer aqui, tentar fazer mais ou menos, aquilo que é muito comum no estudo dos textos bíblicos, aquilo que é uma tradição que remonta lá, até antes do Cristo, que os rabinos faziam a chamada harizá, um colar de pérolas. Quando você junta uma pérola aqui, depois outra pérola aqui, e traça o fio condutor que une todas essas pérolas, formando um colar. Porque a gente vai ver umas frases de Paulo aqui que você fica a pensar, onde ele está nos jogando, aonde ele está nos levando. E a gente vai ver aqui que ele vai nos levar a uma grande viagem, a uma grande epopeia, que é uma a viagem mais importante, vamos dizer assim, da história bíblica. E a gente vai voltar lá no Antigo Testamento, para ver que também está correlacionado. Porque no Espiritismo a gente parece que tem medo de ir lá no Antigo Testamento. Parece que a gente ainda tem essa resistência e não percebe que, tirado aí tudo aquilo que é superstição, tirado aqui tudo aquilo que é equívoco humano, há ali no cerne, em espírito, uma mensagem belíssima que o Espiritismo vem ressignificar. O olhar de uma perspectiva mais ampla, mais profunda. Porque esse é o papel. Os próprios Espíritos já nos orientam a fazê-lo. Quando a gente pega lá a questão 627, o que os Espíritos falam? Estudem todas as religiões, todas as filosofias antigas. Isso tem um material imenso de instrução para vocês. O Espiritismo vai ajudar vocês a separar aquilo que deve ser esquecido, aquilo que foi criação humana, daquilo que já eram germes das verdades divinas. Então o próprio Espiritismo já nos orienta a fazê-lo. E quanto a isso estamos seguros. Porque o Espiritismo dá essa lente que ajuda a ver em profundidade. Que ajuda a superar as imperfeições da letra, da forma, em busca da essência. A tirar a casca em busca do sumo. Porque é isso que a gente faz quando estuda o Evangelho. Quando estuda qualquer texto espiritual. Mas as criaturas muitas vezes se prendem na casca. E quando a gente se prende na casca, as incompreensões, as divisões, as disputas são tremendas. Mas a gente, quando caminha para a essência, a gente percebe que ela converge. A essência de todos os ensinamentos espirituais vai convergir. E, portanto, nunca deveria ser motivo de separação, mas sim de união. E de fraternidade. Então, a primeira fala de Paulo, para a gente
ser projetado para essa viagem, é uma frase simples que ele diz assim: essa divisa ele está falando, fora da caridade não há salvação. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Profunda essa frase. Não sei quanto a vocês, mas quando nós lemos aqui, luminosa coluna, a gente já vai explicar essa coluna. Quando nós lemos aqui, deserto da vida e terra da promissão, nós lembramos do quê? Qual é essa grande viagem? Tem um nome, um livro do Pentateuco que tem esse nome. Do Pentateuco de Moisés. Êxodo. O que é o Êxodo? É a saída do povo de Israel do Egito, na escravidão no Egito, caminhando pelo deserto em busca da terra da promissão. Mas é óbvio que nós não vamos olhar aqui para esse êxodo na perspectiva puramente histórica. Nós vamos ressignificar esse símbolo aqui. Porque toda aquela trajetória do povo de Israel é uma figura, uma imagem, um acontecimento em miniatura da grande trajetória da humanidade. Deixando o Egito da escravidão em busca da terra da promissão. E óbvio que Egito aqui não é um local geográfico, nem terra da promissão. São estados de espírito. Estados de espírito. O próprio Emmanuel, no livro Consolador, questão 262, se não me falha a memória, vai dizer, quando pergunta para ele, mas por que Jesus parece falar só para o povo de Israel? Os espíritos no Evangelho? E Emmanuel vai dizer, porque o povo de Israel é um símbolo, uma figura da humanidade inteira. Da humanidade inteira. E essa jornada é a grande jornada ou epopeia humana, deixando o Egito em busca da terra da promissão. E Paulo já então está nos projetando a essa jornada quando usa essas palavras. Vocês estão em jornada. E essa divisa, fora da caridade não há salvação, é essa coluna, ou essa coluna luminosa, que os orienta nessa jornada. Mas primeiro, antes de falar da coluna, vamos falar do Egito e da terra da promissão. Porque isso é o bonito do estudo bíblico, à luz da doutrina espírita. Que tantos e tantos fizeram, que o Emmanuel deu uma contribuição que nós não podemos sequer calcular o valor, a preciosidade do que Emmanuel nos legou. Nós não temos dimensão o tesouro que nós temos em mãos. Porque em geral, as pessoas duvidam, né? Que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque como é que a gente mede ainda as nações? A gente mede as nações ainda pelo desenvolvimento econômico. Né? Não importa se essa nação, que é considerada nação de primeiro mundo, promove guerras que destroem multidões, guerras patrocinadas pelos seus interesses, isso nós não levamos em conta. Nós levamos em conta a fortuna, para ver como que a nossa visão ainda é espiritualizada. Mas e a riqueza espiritual que foi depositada nas mãos do Brasil? E a riqueza de uma obra de Chico Xavier? Qual outra nação no planeta tem? Não que isso seja por mérito nosso, é por necessidade. Porque aqui estão reunidos aqueles que lá atrás mais se equivocaram em torno do Evangelho de Jesus. Como está lá no Brasil, coração do mundo, quem são os que Ismael vai buscar a pedido de Jesus? Quando ele vai com a sua bandeira, Deus, Cristo, Caridade, às furnas. Quem são os espíritos que ele tira de lá? Inquisidores, cruzados, todos aqueles que tomaram a religião do Cristo como mecanismo de interesses, e etc, etc, etc. Juntou tudo, põe no Brasil e investe nesse povo. Porque Jesus veio para quem? Para os sãos? Então, numa nação que é coração do mundo, pátria do Evangelho, vão estar quem? Os sãos? Ou os mais doentes? Quem que andava com Jesus?
publicanos, corruptos. O que a gente vê na nossa nação? Então é muito clara essa condição. E a gente tem que se atentar ao tesouro espiritual, porque isso nenhum dinheiro do mundo compra. Nenhum dinheiro do mundo vale o que nós temos em mãos para o desenvolvimento do nosso espírito imortal. Está aí na sua mão, é gratuito. Hoje você entra na internet, você consegue acesso a essas mensagens. Isso tudo está na sua mão. Então qual o valor disso? Se você vê a vida pela perspectiva de um espírito mortal, você tem tudo na mão para construir a sua felicidade mortal. Porque em geral a gente vai aprendendo com Cristo que o que é essencial para a felicidade é gratuito. Gratuito. Fazer a caridade é de graça. Se você não tem recurso, você pode fazer a caridade do gesto amigo, da instrução, do consolo, do amparo. Jesus não tinha um tostão. E alguém duvida que foi o Espírito que mais fez caridade na terra e na história? Porque a gente ainda associa a caridade ao bem material. A caridade é muito mais do que isso. A caridade se expande em níveis muito mais profundos. A gente se fixa na caridade como um ato, mas a caridade vem antes do ato. Ela é o sentimento que embala o ato. Ela vem antes. Quando Jesus fala, os Espíritos falam na questão 886, benevolência, indulgência, perdão, nenhum desses precisa de recurso material não para ser feito. Para ser benevolente, você não precisa ter dinheiro. Para ser indulgente, muito menos. Para perdoar, também não. Porque a gente ainda fixa a caridade apenas a transferência de coisas materiais. Claro que isso é uma faceta da caridade, a caridade material. Mas nós menosprezamos, porque é mais difícil a caridade moral. Nós esquecemos dessa. Mas isso é caridade. Então, essa é a riqueza bíblica. Voltando aqui para a nossa viagem, ressignificando esses símbolos, o que é esse Egito? Egito ao qual a gente estava escravizado enquanto humanidade. Em hebraico, o Egito é Mitzrayim. E Mitzrayim é limitação, estreiteza. Então, a vida no Egito é o símbolo da escravidão ao quê? À nossa ignorância, às nossas más paixões, que nos escravizam a um molde de vida ainda muito tacanho e apequenado diante do que é a vida abundante que Jesus nos propõe. Porque a vida no Egito é a vida da criatura que ainda vive única e exclusivamente para a matéria. E, portanto, restringida a essa limitação da matéria. A vida no Egito é a vida reduzida apenas à experiência transitória da encarnação. É a criatura que vive apenas para as sensações, apenas para as conquistas transitórias e efêmeras, sem o mínimo de despertar ainda para a sua realidade imortal, para o seu destino que se encontra não no túmulo, mas no infinito, nas estrelas. É ou não é uma vida muito reduzida em relação à vida que Jesus e o Evangelho vêm nos descortinar? Para quem vive apenas, única e exclusivamente para a matéria, qual o sentido do sofrimento? Qual o sentido de ser humilde? Qual o sentido de renunciar? Qual o sentido de sacrificar? Se eu só tenho isso aqui agora, então eu vou mais é gozar e gozar. Porque isso é a vida. Aproveite a vida então. Não é isso que se propaga no mundo? Aproveite a vida, custe o que custar. Busque o prazer. Busque a fama, busque o dinheiro, não importa se você passa por cima de outras pessoas para fazê-lo. Isso é a vida no Egito. A vida da criatura ainda escravizada às suas paixões, que ainda permanece no círculo vicioso de criar débitos, expiar, criar débitos, expiar, criar débitos e expiar. Ela ainda está presa a esse ciclo vicioso.
que a faz tomar atitudes impulsivas contrárias à sua própria paz, porque é ainda subjugada pelo jugo das paixões. Jesus não falava simplesmente da libertação material. O símbolo ali, deixar a escravidão do Egito, não é simplesmente uma libertação material. Quando Jesus vem, ele não propunha apenas a libertação do jugo romano. O jugo do qual ele falava era maior, porque Jesus não veio libertar apenas os oprimidos, mas também os opressores, porque eles também estão subjugados. Apesar da aparente ilusão de liberdade, os romanos não estavam também escravizados? Talvez em níveis mais profundos ainda que os oprimidos? É isso que ele veio corrigir, porque até os apóstolos acreditavam na revolução armada. Até os apóstolos acreditavam na libertação de Israel por meio da luta. Mas Jesus veio mostrar que o jugo do qual ele falava é um jugo interior, da criatura que ainda não pensa nas consequências dos seus atos. Da criatura que ainda vive apenas para si mesma, trancafiada ou escravizada ao egoísmo, que a faz tomar uma série de atitudes que não só trazem infelicidade para os outros, mas principalmente para ela mesma. O quanto nos traz ainda de infelicidade, de dor, de sofrimento, o egoísmo que nós trazemos. O quanto sofre a criatura orgulhosa, o quanto sofre a criatura invejosa, o quanto sofre a criatura ciumenta, o quanto sofre a criatura apegada aos bens materiais. É essa escravidão do qual Jesus nos falava. A escravidão da consciência. Não simplesmente a escravidão material. Como fica muito claro no seu diálogo com os fariseus, no capítulo 8 do Evangelho de João. Quando ele diz assim: mas nós nunca servimos a ninguém, como é que você vem falar que a verdade ou que você nos libertará? Nós nunca fomos servos de ninguém. E ele então diz: em verdade lhes digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pecado no sentido de desconhecimento e afastamento da proposta divina para as nossas vidas. Porque essa é a ideia original de pecado, que foi tão transviada. Pecado é simplesmente desvio do alvo ou da meta, que acarreta uma série de consequências dolorosas. Jesus vem nos desviar ou nos libertar desse jugo. Então o Egito é esse símbolo dessa vida apenas voltada ainda para a materialidade, portanto muito estreita, como o próprio nome diz. Estreiteza, limitação. Porque a proposta de Jesus é vida em abundância. É ampliar a visão. Porque o horizonte que o Evangelho nos descortina é infinito e muito belo. Porque o materialismo e o mundo dizem, tudo acaba ali no túmulo. A doutrina espírita nos diz, o teu destino não é o túmulo. O teu destino, quando você olha à noite para as estrelas, esse é o teu destino. Que não há de belezas nos aguardando nesse universo sem fim. Que esferas não existirão de paz, de felicidade indescritíveis, aguardando apenas o nosso esforço para lá chegar. Esse é o destino de filho de Deus que o Evangelho te mostra. A vida em abundância que Jesus vem nos infundir, mas para isso é preciso querer deixar o Egito e seguir com ele, em busca da terra da promissão. Que não é, como falávamos, um local geográfico. Não é um céu, não é isso. É um estado de espírito. Estado de espírito, diferentemente do Egito, a terra da promissão, de perfeita comunhão com a sabedoria e com o amor de Deus. Como dirá Gamaliel, num diálogo interessantíssimo que ele tem com o apóstolo Paulo, pouco antes de Paulo ir para o deserto. E aí a gente vê como em todo o tempo existiram essas almas que conseguiram ir ou penetrar fundo no entendimento do Evangelho. Ele diz assim: nas minhas reflexões solitárias, Paulo, eu cheguei a compreender uma coisa, que aquela terra prometida das revelações divinas é o Evangelho do Cristo. A terra prometida
é uma vida pautada ou regida pelo Evangelho do Cristo, pela lei divina, viva e aplicada em nós. Uma região de paz e luz, ele dirá. Porque adaptarmos ao Evangelho é nos dirigirmos a essa região e descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Olha que definição linda que Gamaliel traz. Descobrir o Evangelho, ou adaptarmos ao Evangelho, é descobrir um novo país ainda desconhecido de você. O país do teu mundo interior ainda é desconhecido de você. E a jornada com o Evangelho é justamente adentrar esse país em busca de conhecer-se profundamente e plenamente a si mesmo, encontrando Deus não lá fora, mas aí dentro. E nessa terra, na terra do Evangelho, como dizia lá os textos antigos, a terra prometida que manava leite e mel, dirá Gamaliel, nessa terra há fontes do leite da sabedoria divina e do mel do amor divino. Então, a terra prometida que mana leite e mel está dentro de você. O leite é o leite da sabedoria divina que nos alimenta, que nos sustenta. E o mel doce é o amor de Deus. Isso é a terra da promissão. Percebam como o símbolo foi ressignificado? E é isso que Paulo está nos projetando aqui. Aqui fica evidente, aqui fica claro, que isso aqui é Paulo. Para fazer uma analogia dessa aqui, só Paulo. A gente tem estudado no nosso grupo, lá no NEP Paulo de Tarso, em São Carlos, a carta aos Gálatas. E há um momento belíssimo, quando a gente pega o capítulo 4 de Gálatas, quando Paulo vai falar de Abraão, Sara e Agar, personagens do Antigo Testamento, mas que ele vai trazer uma nova visão, uma releitura com uma beleza ímpar. E só a doutrina nos propicia essa liberdade de ir mais a fundo, porque nós não estamos presos ao dogmatismo. Nós não estamos amarrados a concepções teológicas, nós estamos livres para pensar, aprofundar e encaminharmos para patamares maiores de entendimento. Então é Ele mesmo que vem nos convidar a refletir que nós estamos nessa jornada. Mas como falamos, para sair do Egito e chegar à terra da promissão, você tem que cruzar um deserto. O deserto de ti mesmo. E o deserto, ou a escassez, que a gente vai encontrar muitas vezes fora de nós, nessa jornada, para que a gente busque a abundância que há dentro. Ou para a gente se lembrar da abundância que há dentro. Porque o deserto, ele lembra o quê? Escassez, aridez. Aridez da nossa vida espiritual ainda muito distante, ou muito ressequida, por falta da água viva do amor que traz vida aos desertos. Por isso Emmanuel vai dizer assim, o amor é a própria vida e nele temos a figura da água viva que traz vida ao deserto de nossas almas. Então, por nos faltar amor ainda, a gente tem que trilhar um longo deserto. Não só intimamente, a ausência de sentimentos nobres, aqueles momentos em que falta-nos esperança, em que a fé fraqueja, mas também a escassez fora de nós. Quando muitas vezes passamos por escassez de afeto, escassez de compreensão, escassez material, para que a gente se volte para dentro e perceba a abundância que está aqui em nós. E para que a gente ressignifique os valores essenciais que nós buscamos. Porque no deserto se aprende isso, o que é essencial e o que é supérfluo. Ninguém que entre numa caminhada pelo deserto vai ficar carregando o supérfluo. No deserto você só carrega o essencial. E é por isso que nós cruzamos o deserto interior, para aprender na nossa vida o que é essencial. E aos poucos a gente vai descobrindo que o que é essencial não tem peso, é leve. Porque amor não pesa.
Caridade, caridade não pesa. Humildade, humildade não pesa. Se pesa ainda é porque ainda tem orgulho e egoísmo a ser deixado para trás. É isso que o deserto ensina. A aprender a dar valor ao que é essencial. E a gente vai percebendo que o que é essencial mesmo na vida é bem pouco. A sociedade ou o mundo como nós ainda vivemos é que cria uma série de necessidades supérfluas, acreditando que nós só seremos felizes, ou nos vendendo essa ideia de que nós só seremos felizes quando comprarmos isso ou aquilo, quando alcançarmos esse ou aquele cargo, e aí a gente vai postergando essa conquista da felicidade, porque não percebe que a felicidade é uma maneira de caminhar e não um objetivo. O essencial é bem pouco. Eu me lembro de um caso interessantíssimo do Chico. Certa vez ele conversava com uns amigos a respeito da prece do Pai Nosso. E ele falava da parte do pão nosso de cada dia. Então ele comentando com o amigo, ele dizia assim: meu filho, enquanto a gente se contenta com o pão nosso, está tudo bem. Os nossos problemas começam na manteiga. Porque aí você cria uma necessidade aqui, daqui a pouco a manteiga é geleia, daqui a pouco a geleia é o suco. E é uma maneira bem humorada de ilustrar o quanto nós multiplicamos necessidades sem sentido. E às vezes a vida vem e nos propõe um deserto, uma escassez para dizer assim, repensa o que é essencial. E para perceber também a importância, nesta caminhada pelo deserto, das amizades, do trabalho em equipe. Porque no deserto, você vai perceber o valor do companheiro de jornada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso de maneira muito bonita, o Paulo Estevão, quando ele diz assim: a marcha para Jesus se dá em fileiras. Todos deveremos chegar juntos e bem. Mas aqueles que se apartam deverão chegar bem por conta própria. Porque a marcha no deserto ensina-nos isso. Mas não é uma marcha simples. Por muitas vezes na história do êxodo o povo quis voltar atrás. Por muitas vezes eles se voltaram, e aí essa passagem do deserto está muito vinculada às tentações de Jesus, também no deserto. Foram 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias no deserto. As mesmas tentações que o povo passou e caiu, Jesus passou e mostrou como fazer. Mas por várias vezes o povo se rebelou contra Moisés. Por que você veio nos trazer para esse deserto aqui? Para a gente passar fome, necessidade, dificuldade? Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha pão e água. O que isso representa? Quando a gente começa a jornada espiritual, as coisas começam a complicar e você fala: o que eu fui mexer com o espiritismo? Porque a gente prefere ficar escravo, mas tendo que alimentar as sensações, do que passar pelas restrições e alcançar a verdadeira liberdade. É mais cômodo para nós permanecer escravos com algo que alivia transitoriamente a dureza dessa escravidão, do que ter que enfrentar a nós mesmos as imperfeições e alcançar a liberdade com felicidade perene. A gente prefere voltar para o Egito. A gente prefere ficar na zona de conforto, como foi tão bem aqui falado. Então a gente cria aquelas coisas que aliviam a dor da escravidão. O prazer desregrado. Você busca o prazer, ele traz uma falsa sensação, vamos dizer assim, de plenitude. E quanto mais você bebe dessa água, mais você precisa beber dela. E assim você vai aliviando o peso de não ter que encarar a carência interior. De não ter que lidar com essa ausência do autoencontro. De sentir a plenitude divina em você mesmo. Ou então você vai buscar saciar essa dor por meio do consumismo, por exemplo, no mundo de hoje. Se está mal, vou comprar. Compra, satisfaz por um tempo, daqui a pouco a mesma amargura, a mesma secura. Por quê? A gente ainda está no Egito. E sem essa caminhada pelo deserto do autoencontro, não há liberdade duradoura. É essa figura que está aqui representada. Esse deserto em nós. Mas e o que é essa luminosa coluna que Paulo está falando, que guia o homem nesse deserto? Sem ela o homem não se equivoca. Dirá ele que é a caridade.
Por que dessa coluna? E aqui nós voltamos lá ao Êxodo. Vejamos esse texto. Êxodo 13, 21, 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Óbvio que nós não vamos fixar aqui no aspecto factual em si, mas nós vamos buscar aqui o símbolo. A caridade é essa coluna, que de dia é nuvem, minorando a secura, minorando a inclemência do sol. Então a caridade é essa coluna que suaviza a nossa jornada pelo deserto, que propicia a sombra nessa caminhada, porque a caridade nos traz esse contentamento, essa felicidade, essa alegria que minora em muito todas as dores da caminhada no deserto, todas as dificuldades. Ela é nuvem que traz refrigério, que traz frescor à nossa alma quando praticada por nós nessa jornada. É mensagem divina em nossas vidas. A caridade é a própria presença de Deus nos guiando pela caminhada. Porque quem a pratica, ou quem se guia por ela, estará sendo guiado, ou estará a caminho da vontade de Deus. E alcançará com isso um refrigério, um alento, sombra diante da inclemência do dia. E à noite, frio, o deserto é bem frio à noite. Uma coluna de fogo que nos aquece, que mantém a luz para que, mesmo no momento de noite da nossa vida, consigamos seguir avançando. Para que mesmo nos momentos mais difíceis, em que a noite se faz em nossa vida, nós consigamos seguir avançando. Acalentados pela presença divina, que nos traz esse calor da esperança, da confiança, da fé, de que a noite vai passar e o dia vai voltar. Mas o importante é não deixar de caminhar. Não deixar de caminhar, seja de dia, seja de noite. Caminhe guiado pela caridade. O dia aqui representando os momentos de mais facilidade na vida, em que, porque a nossa vida é cíclica também. Nós temos os dias, nós temos as noites, nós temos invernos, nós temos primaveras. Mas no dia, aquele momento de mais tranquilidade, em que as coisas parecem correr muito bem, lembra da caridade, para que você não se esqueça do compromisso que tem de agir também, enquanto tudo parece certo. Enquanto tudo parece bem, porque muitas vezes, no momento da facilidade, nos esquecemos de caminhar. Estacionamos. Está tudo fácil, mal nos lembramos de Deus, mal nos lembramos de agradecer a Deus, e estacionamos. Mas o que está dizendo aqui é, ela é sombra para que você siga caminhando de dia também. No momento de facilidade, não se esqueça do compromisso. Siga trabalhando, porque trabalho é o que mantém a alma em movimento. E o trabalho, como diz também o apóstolo Paulo, é o muro defensivo contra as tentações. E é muitas vezes, durante o dia, que as tentações ficam mais visíveis ao nosso olhar e nós somos por elas seduzidos. E estacionamos, às vezes, por séculos sem conta. No caminho de dia. Mas quando for noite também, no momento da provação, do testemunho e da dificuldade, caminha também. Porque é justamente seguir caminhando, conduzido por essa luz, que vai te manter no rumo, no prumo e sustentado por essa força. Então é isso que Paulo está evocando quando fala que fora da caridade não salvação é essa coluna, que é a própria presença divina conduzindo a criatura, uma bússola que nos foi dada para a gente saber qual caminho tomar pelo deserto da vida, em busca, enfim, da terra da promissão. É isso que ele está evocando. É a beleza, é a profundidade desse símbolo. Aquele que toma a caridade como guia, dirá Paulo, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nunca se transviará. E é por isso que Jesus é também guia, porque ele era a caridade em pessoa. A caridade personificada, e por isso ele era guia.
porque todas as suas ações eram por ela inspiradas. E por isso a mensagem do Cristo é universal. Porque a caridade é universal. Dirá Paulo, todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Então todos que são por ela guiados, estão a caminho da redenção, da salvação. Independente da seita a que pertence. Por isso Jesus diz, quando fala que ninguém vai a Deus senão por Ele, Ele fala da caridade. Porque Ele era a caridade personificada. Então esse é o projeto de salvação apresentado pela doutrina espírita. Por isso o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, é Deus salva, Deus liberta. Porque foi uma atuação divina, foi a concretização divina de um projeto de libertação humana, tendo como Cristo aquele que nos conduz pelo deserto, em busca da terra da promissão. Daí o símbolo bonito também da história, porque Moisés não termina o processo. Ele leva até um ponto, ali ele morre, e assume um outro personagem que conduz o povo até a terra. E o mais interessante, quem assume é Josué, cujo nome em hebraico é o mesmo nome de Jesus. Porque esse é o projeto que nós entendemos. Moisés conduziu até um ponto, dali por diante, Jesus toma a frente e leva até o fim, até a redenção. Por isso, o nome dele é Deus salva. Essa é a salvação que o doutrina espírita apresenta. A libertação da escravidão das nossas más paixões, da nossa animalidade, que sublimada em Cristo, converte-se na redenção. Converte-se num espírito bem-aventurado. Nesse deserto, eles habitavam, ou transitavam habitando em tendas. E o mais interessante, a palavra tenda, em hebraico e em grego, significa também corpo. Então saíram do estado de espírito e vão trafegando por esse deserto. Ora em tendas, ora em corpos, ora fora deles. Mas sempre com o mesmo fim. O outro estado de espírito, a terra da promissão. Esse estado de perfeita comunhão com o amor e a sabedoria de Deus, cuja bússola a nos guiar é caridade. Mas não apenas a caridade, o ato em si, mas a caridade, aquilo que envolve o ato. Porque caminhando para o encerramento, Paulo dirá também nessa mensagem, é fácil de reconhecer aqueles que estão nesse caminho. Aqueles que efetivamente estão nesse caminho. Por quê? Vocês os reconhecerão pelo perfume de caridade que eles deixam por onde passam. Retomando uma própria fala dele, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que nós, os cristãos, somos o bom perfume de Cristo. Porque é fácil reconhecer alguém que caminha na caridade. É só olhar o rastro que ele deixa. De felicidade, de esperança, de amor, de fé, por onde passou. Isso é caridade. Muito mais do que o ato em si, aquilo que irradia da pessoa, da criatura que vive em Cristo. Como dirá Emmanuel, a caridade essencial. Que é a caridade de vivermos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus. Para que, vivendo nele, ele viva em nós. Essa é a caridade essencial. A caridade que irradia da alma que trouxe Jesus para viver consigo. Essa caridade fundamental, sem a qual nós poderemos fazer grandes trabalhos, poderemos erguer grandes obras de pedra, mas no momento do testemunho, como Emmanuel diz, uma linda mensagem no Vinha de Luz 110, no momento do testemunho, estaremos como mendigos de luz, porque trabalhamos por fora, mas esquecemos da caridade que vive e habita em nós, quando trazemos Cristo para a nossa vida. Essa é a caridade que buscamos, sem a qual jamais alcançaremos esse estado de perfeita felicidade. Porque como dizia Madre Teresa de Calcutá, um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Um coração que se tornou vaso, que transporta o perfume da caridade e que deixa um rastro de luz e de bênção por onde passa. Que Jesus nos guie nesse deserto, em busca, enfim, da terra da promissão. Muita paz a todos, muito obrigado.